1 Tessalonicenses 5, versículo 1 e 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 e 2. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. O dia do Senhor virá como ladrão de noite. Nós vamos falar sobre o tema como não ser surpreendido no dia do Senhor. Como não ser surpreendido no dia do Senhor. E a princípio a primeira parte, a segunda deve ser outras, nos outros domingos. Irmãos, esse tema aqui, essa frase, o dia do Senhor, ele no Antigo Testamento, ele seria uma intervenção divina na história com salvação e julgamento. No Novo Testamento, refere-se à vinda do nosso Senhor Jesus. Irmãos, e eu vou dar um enfoque na mensagem, justamente na preparação, e não numa visão escatológica, do final dos tempos. A gente, em outras mensagens, vai dar essa ênfase maior, explicando. Mas, em que ponto nós estamos da igreja do Senhor? Nós estamos num ponto em que está próximo a tribulação, vamos colocar assim, um período de tribulação, que é tido como 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de perseguição. Então são 7 anos. E quando será isso? Ninguém sabe, mas a gente pode analisar e ver sinais que está próximo por algumas coisas, a situação de um modo geral. Mas isso pode demorar anos, décadas. Aí para nós, o que está à frente? Ou Jesus Cristo volta e a igreja é arrebatada. Essa próxima vinda de Jesus não é que todos vão ver, não, só aqueles firmes. E também não é que todo mundo que está na igreja que vai ser arrebatado, não, aqueles que estão firmes. Por isso do título, como não ser surpreendido na vinda do Senhor. Então essa próxima vinda que nós estamos esperando de Jesus, vem para a sua igreja, a igreja verdadeira, a igreja fiel. Amém? Não é placa de igreja, olha, igreja tal, não. Ele pode pegar um pouco de cada igreja, entendeu? Pode acontecer, pode ir uma igreja toda, ou seja, todos que estão firmes no Senhor. Amém? Então ele vem para justamente para essa igreja, e não vai ser visível, pelo contrário, essas pessoas serão arrebatadas. A palavra de arrebatada é tirada repentina, que a pessoa está ali vendo, agora não vê mais a pessoa. É isso. Então, dessa forma. Lógico, a pessoa que foi arrebatada, ela em tese, assim, vamos colocá-la, não passou pela morte. Ela está assim, num piscar de olho, ela foi. E vai ter o seu corpo transformado. Mas só que na própria palavra de Deus diz que antes de haver o arrebatamento dos que estão vivos, os mortos em Cristo serão ressuscitados. Todas as pessoas que morreram em Cristo serão ressuscitados e terão um corpo glorificado. E as pessoas que forem arrebatadas vão se encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Amém? E lá deve ter uma grande ceia. Aí é com o Senhor Jesus, Depois do período de tribulação, aí a igreja, o Senhor Jesus volta juntamente com os santos e também os seus anjos para estabelecer o milênio aqui na terra. Tá bom? Então, tá bom de escatologia só aí, tá bom. Então, esse é o cenário. Aí, esse arrebatamento, essa vinda do Senhor Jesus para a sua igreja, vai ser antes da perseguição, dessa tribulação, vai ser durante, no meio ali, quando começar a perseguição, 3 anos e meio de falsa paz, mais 3 anos e meio de perseguição. Pode começar ali no meio ou no final,
Tem várias teorias, várias linhas. Alguns acreditam que a igreja vai passar pela tribulação, outros que o arrebatamento é antes, ou ali no iniciozinho. Então, o mais importante é a pessoa ficar firme. É a resposta aqui dessa mensagem, né? Como não ser surpreendido na volta do Senhor Jesus. Então, se você está firme, de coração sincero para com o Senhor, você vai subir, se o Senhor Jesus voltar. Então, isso é que nos importa. Nós sempre ficarmos firmes com o Senhor Jesus. Então, é importante a gente ficar na situação alerta. E é justamente isso que eu quero passar para vocês e dar essa ênfase aí, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, estamos nesse ponto, nessa preparação para a volta do Senhor Jesus. Irmãos, 18 vezes são mencionados no Novo Testamento sobre a vinda do Senhor Jesus. Então, é algo real. Nós temos que crer na palavra do Senhor. Então, o mundo atual, ele coloca a palavra do Senhor Jesus, a palavra de Deus, em descrédito, sempre questionando. Até nesse período mesmo que nós estamos falando, vão até querer proibir a palavra, querer mudar, porque o objetivo é o engano, né? Tudo bem? Então, é algo verdadeiro. Irmão, apostasia, uma palavra que é sempre colocada nesse final de tempo. Apostasia é uma rebelião contra Deus, pecado de desviar-se do Senhor. Então, a apostasia é a pessoa de desviar do Senhor. Apóstata, aquele que renuncia à fé em Jesus. Então, no final dos tempos, quando se aproxima, você vê muito isso. Muitos desviados, pessoas que conheceram o Senhor, que iam, se dedicaram às coisas de Deus, mas aí dá uma desculpa, olha, tem muita gente falsa na igreja, tem sempre um negócio assim, sabe? A gente que encontra, a pessoa está desviada e se acha mais pura e santa do que quem tem na igreja. É maior falsidade. Tal. Olha aí a notícia, você entende? Ou seja, a pessoa, em vez de olhar para si e ver a podridão que está, quer apontar para o outro. Não, aqui, olha. Entendeu? Isso acontece. Mas nós temos que amar, irmão, não temos que julgar ninguém. Se nós formos com amor, a gente conquista, traz as pessoas para Jesus. É isso que Ele quer. Amém. Por trás, irmãos, disso, há espíritos enganadores que se esforçam para tirar os cristãos do caminho do Senhor e que eles, não vigiem, se tornando presas fáceis ou alvos fáceis. Vamos ver aí 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2. 1 Timóteo 4, 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado suas próprias consciências. Então, doutrinas, situações, movidas por agentes malignos. E essa questão, homens que cauterizaram as suas mentes, ou seja, que estão insensíveis ao pecado. A pessoa está no pecado, cometendo pecado, muitos até estão pregando, está evangelizando, está fazendo a sua parte aí, no pecado.
Isso é muito assustador, né? Mas é isso. Homens com as suas mentes cauterizadas, insensíveis à sua própria consciência. Então, é um sinal. Irmãos, também tem 2 Timóteo 4, versículo 3 e 4. Logo na sequência. Também fala algumas coisas, olha só. 2 Timóteo 4, versículo 3 e 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Concupiscências também cobiças, tem outras versões. O que é isso, irmãos? Não suportarão essa doutrina, a verdade, a palavra. É aquilo ali que você dá a palavra, expõe o confronto com a situação da pessoa, com o pecado. A pessoa não suporta. Por quê? Ela quer ficar com o pecado. Ela não quer ficar com Jesus. Quem quer ficar com Jesus, larga tudo, irmão, para servir o Senhor Jesus, para se purificar. E quando a pessoa, ela começa a colocar situações, desculpas e tal, ela não suporta ouvir a sã doutrina. Ela não suporta. E ela quer o quê? Doutores conforme as suas próprias cobiças. Aí o doutor falando de tal, a outra pessoa fala, um pastor mais tranquilo, sabe? Só. Aí fica ali. Entende? Então desviam os ouvidos da verdade, não querem ouvir a palavra de Deus como um todo, só aquelas partes que incentiva ela, sabe? Só você é uma bênção, você. Por aí, é lógico, né? Todos somos de uma bênção. Mas precisamos do confronto. Precisamos que o Senhor fale conosco. E aí, cada um vai consertar a sua vereda. Porque qual é o objetivo do confronto? Um acerto. E se a pessoa tiver, ok, tudo bem, glória a Deus, continua nessa caminhada. Se não está, essa pessoa não pode ficar à vontade. Se você está no pecado, por exemplo, e entra domingo, ou sai domingo, você fica confortável aqui, eu não estou fazendo o meu papel. Eu não estou fazendo. Porque você tem que sair daqui com a culpa tremenda que você está no pecado. Querendo até não voltar, porque sabe que vai voltar e vai ouvir outra palavra para você se acertar. É isso, irmão. Mas você está certo, se limpou e tal. Glória a Deus, você fica feliz. Porque eu não estou falando contigo, eu estou falando para você se manter. E aí você está no caminho da salvação. Antes você tinha uma culpa, agora você está feliz, que você venceu. É isso que o Senhor quer. Amém? É lógico que tem outras palavras, outras situações, né? Mas a essência é isso. O Espírito Santo, ele precisa ter liberdade para sacudir o cabra mesmo, para ele tomar uma posição. Enquanto a vida, né, irmãos? Enquanto a vida é a esperança, que ninguém fica pregando para defunto. Já despacha ali, né? Senhor e tal. É em vida. Então, em vida, quando a gente se acerta, é isso que o Senhor quer, amém? Olha, nunca foi tão urgente, fundamental e essencial que o cristão fiel se apegue à palavra.
meditando nos ensinamentos, ouvindo a voz do Espírito Santo, para não ser enganado por homens movidos por espíritos enganadores, como nós lemos aqui. Então é importante, irmãos, você quer não ser enganado? Leia a palavra. Leia. Tudo bem, eu entendo. Muitas vezes o serviço da pessoa não dá, acorda muito cedo, vai muito tarde, é pesado, ou a pessoa não é de muita leitura. Vai no que nós estamos ensinando. Alerta que eu te dou. Não fica seguindo doutrinas aí na internet. Um pastor que você fala, de repente não conhece a vida dele. Quem essa pessoa é. Então, vai seguindo orientações, homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas idôneas. Sempre confrontando na palavra. Se você tiver alguma dúvida de alguma coisa, nos pergunte. Tem homens capacitados aqui, não só eu, para te ajudar, mas não fique acreditando em tudo. Busque na palavra de Deus. Por isso a importância de ler a palavra. E aonde que a pessoa se engana muito, a pessoa pode vir dar uma palavra maravilhosa. Mas tudo bem, a palavra é maravilhosa. Mas a vida dessa pessoa está maravilhosa? Está vivendo bem com a sua esposa ou com seu marido? Está tratando bem a família? É fiel? Percebeu? Tem todos os requisitos para ser um ministro do Senhor. Não espancador, não apegado à bebida, não violento, idôneo. Será que ele paga as suas contas? Está no SPC? Está no Serasa? Tá? Ele gosta de trabalhar? Tem gente que não gosta de trabalhar, irmão. Não trabalha, fica... Não, eu estou orando, estou meditando aqui a mensagem. A semana toda fica só nisso. Vai trabalhar, irmão. Vai trabalhar. Você entende o que eu estou falando? Então, na internet é fácil. Você vai ali, fala uma coisa, né? Está cuidando das suas ovelhas. Está atendendo, está socorrendo, está visitando. Percebeu o que eu estou falando? Não dá para você ver isso num videozinho da internet. E tem gente que é artista, irmão. Você olha ali e acha que é a melhor coisa do mundo. Como muitos ali você viu falando muita coisa e tal, e essa pessoa estava em pecado. Não é escorregadinha, não. Há 9 anos, 10 anos, saiu na mídia social aí. 10 anos, e pregando e tal. Você já imaginou, irmão? Pecados, coisas assim tão alarmantes, que nem entre os ímpios se costuma ouvir. Nem pessoa que não é da igreja. Eu não vou citar aqui, mas todo mundo sabe. Não é verdade, irmão? Então, cuidado. Você tem que conhecer a vida da pessoa. A sua palavra tem que corresponder à sua vida. Por isso que a gente dá sem preferência aqui. Os irmãos nossos. O irmão Carlos dá uma excelente palavra. Eu não preciso trazer pastor de fora, movimento não, irmão. O movimento aqui é do Espírito da palavra. Amém? Gente que a gente confia e vê que tem uma vida íntegra perante o Senhor. Amém? Porque os dias são maus. Como não ser surpreendido no dia do Senhor? Essa é a pergunta. Então, primeiro, irmãos, no versículo 5, eu li lá, né? 1 Tessalonicenses 5, eu li 1 e 2. O versículo 5 diz assim, ó, do mesmo capítulo 5. Porque todos vós sois filhos da luz e não filhos do dia. E filhos do dia.
nós não somos da noite nem das trevas. Então, nós somos filhos da luz, ou seja, filhos de Deus. Somos de dia e não somos da noite, das trevas. Então, o primeiro requisito aí, irmãos, é ser um filho de Deus e andar na luz. Ser um filho de Deus em Cristo Jesus, aceitar a Jesus como o Salvador e Senhor da vida, orientador. É isso. Precisamos ser um filho de Deus. E um filho de Deus, ele faz como Deus faz. Também é o nosso exemplo, é lógico, sempre Jesus. Analisando e ver o que Jesus fez e a gente projetando isso para a nossa vida em cada situação. Irmão, ninguém aqui, é difícil, não é verdade? Não é fácil andar como Jesus, mas nós precisamos de ter esse farol. Por isso ele é o nosso líder, ele é o nosso farol, é ele que nós temos que seguir. Amém? E ele entende as nossas dificuldades até por ter sido homem como nós. João 8,12. Ainda em cima disso, né? Ser filho da luz e andar na luz. João capítulo 8, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus falando, eu sou a luz. Então, quem me segue não vai andar em trevas, mas terá a luz da vida eterna. Amém? Romanos 13, versículo 12 e 13. Também fala um pouco disso. Romanos 13, versículo 12 e 13. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonaria, nem em bebedice, nem em desonestidade, nem em dissolução, nem em contendas e invejas. No 14, mas revestivos do Senhor Jesus. Então, irmãos, olha, nós não somos da noite, nós somos de dia. Devemos rejeitar as obras das trevas. Rejeitar as obras das trevas. Então, essa é a essência aqui desses versículos. Efésios 5:8. Efésios capítulo 5, versículo 8. Porque no outro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Então, sem Jesus, nós estávamos nas trevas. E muitos até não sabiam, costuma, né, estar ali naquela situação. Mas a pessoa em trevas, ela está na mão do inimigo. Ela não consegue sair, ela não consegue se desligar. Ela é aprisionada. Ela não tem domínio próprio, vontade própria. Por isso que é uma prisão das trevas. Então nós éramos das trevas, agora nós somos do Senhor. E aí temos que andar conforme filhos da luz. Andar na luz. 1 João, capítulo 1, versículos 5 a 9. 1 João é lá no finalzinho da Bíblia. Livrinho pequeno que você pode ler. Primeira João, capítulo 1, versículos de 5 a 9. E esta é a mensagem que dele ouvimos
e vos anunciamos que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Olha só, é ponto depois. Deus é luz e nele não tem trevas nenhuma. Guardou que não tem trevas nenhuma? Se dissermos que não temos pecado, se dissermos que não temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Vou repetir, olha. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, ou seja, andarmos em pecado, mentimos e não praticamos a verdade. Esse versículo 7 é maravilhoso. Mas se andarmos na luz, assim como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, viu aí? Precisamos andar na luz, tendo comunhão um com os outros. Aí o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado, nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, ou seja, toda a sujeira das trevas, o Senhor purifica pelo sangue de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então precisamos andar na luz. Se alguém é da luz, anda na luz, não anda nas trevas. Não é um com as trevas. Gênesis 1, de 1 a 5. Que viagem, né? Finalzinho da Bíblia, vamos lá para o início. Gênesis 1, de 1 a 5, olha só. No princípio criou Deus os céus e a terra. 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Havia trevas. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E naquelas trevas todas, o Espírito de Deus se movia ali. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Amém? Primeiro, irmãos, que nós podemos ver aqui, onde o Espírito de Deus se move, a luz. Tinha trevas, o Espírito de Deus se moveu. Aí diz no 3, e disse Deus: haja luz. Haja luz. A lição que nós podemos aprender aqui logo de cara, que não tinha um fiapinho de luz, a não ser Deus, que é luz. Mas a situação era trevas. Deus não ficou falando em trevas. Ele falou que haja luz, e houve luz. Então, aplicando para a nossa vida. Dependente da situação que você esteja passando, declare a palavra do Senhor. Totalmente contrária a essa situação, declare com fé. Haja cura, haja transformação de vida. Da miséria, haja prosperidade e bênção. Haja. As portas estão se fechando. Haja muitas portas abertas, em nome de Jesus. Você entende? O casal talvez quer se separar, não, haja fidelidade, haja... Percebe?
Você não pode se conformar e declarar a situação. Você tem que declarar a palavra. Mesmo que você até não tenha tanta fé assim. Mas tenha fé na palavra de Deus. Isso basta. Se você declarar a palavra de Deus, se movimenta. Por isso que eu digo, é importante, muito importante, você ruminar a palavra, até que essa palavra esteja no seu coração, na sua mente, você fale a palavra e pare de falar bobagem, né? Então disse Deus, haja luz e houve luz. Pronto, Deus, Ele que comanda, Ele que dá a ordem, é Deus. O mundo é dele. Nós somos filhos dele. Estamos linkados com ele e fazemos a obra dele. A nossa boca tem que ser boca de Deus. É isso. Deus sempre quer levar a luz. Sempre que você for evangelizar, falar do Senhor para alguém, leve a luz, leve a solução. Que essa pessoa vai mandar para você um caminhão de problemas, situações. Você fala, tudo será resolvido, porque agora chegou a luz de Deus na sua vida. Eu creio. É isso. É isso, irmãos. Leve a luz. E Deus, né, viu lá. E viu Deus que era boa a luz. É boa a luz. Irmãos, como é bom aquela pessoa que anda na luz de Deus. Como é bom aquela mulher, aquele jovem, aquele homem que é a luz do Senhor. Veja se você não quer um homem desse ou uma mulher desse. Fiel, honesto, trabalhador, não fala mentira, faz aquilo que pode. Porque da onde que vem o endividamento? A pessoa faz o que não pode. Mas muitas vezes tem situações e tal, desemprego e tal. Isso são exceções. Amém, irmão? É isso. Quem não quer? Dócil, amoroso, firme, um porto seguro. Olha, excelente pai, uma excelente mãe, trabalhadora, dedicada, cuida, zela por tudo. Isso é luz, irmão. Isso é luz. Amém? Então a luz, ela é boa. Ela tem que ser uma referência para a sociedade. Deus fez separação entre a luz e as trevas, mostrando para nós, também podemos aplicar, que temos que fazer uma separação entre o santo e o profano, entre o que é correto e o incorreto, entre a igreja e o mundo, entre os santos e os ímpios, entre aqueles que seguem a Deus e aqueles que não seguem. Nós não podemos andar como o mundo. Nós não podemos. Irmãos, vamos falar, nada de extremismo, né, irmão? Você pode ver televisão, você pode jogar futebol, você pode andar de... Você pode, irmão. Ir para uma praia. Não é nada disso que eu estou falando. Eu estou falando de pecado. Você entendeu, né? Práticas pecaminosas. Né? E aí você pode citar. Muitas aí precisa falar, a gente sempre fala. É isso. Rodas de amigos ali que muitas das vezes só falam besteira, até coisas contra Deus. Seleciona a sua amizade. Cuidado quem você leva para sua casa. Cuidado com quem você anda. Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então veja certinho quem são as pessoas. Aí muita fala, mas eu estou evangelizando. Evangeliza sem se contaminar. Leve a palavra e tal, e ó. Cuidado. Então é isso. O Senhor Deus fez separação.
Então ele não quer o povo dele misturado. Ele não quer o povo dele. Ele não quer a igreja dele como um balcão de negócio, como um foco só dinheiro. Não quer isso não, irmão. Ele quer o amor. O foco da igreja é o amor e a fé. Isso. O cuidado mútuo. É isso aí. Ele não quer isso. Dinheiro, 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 dinheiro. Só dinheiro. Pelo amor de Deus. Então me dá um dinheiro aí também. Paga tudo, irmão. Aí a pessoa vai, dá oferta, dá o dízimo e tal. Aí tem uma atividade. A pessoa tem que pagar também. Aí, pelo amor de Deus. Será que Jesus está feliz com isso? Acho que não. Acho que o povo não está feliz também. Então, irmãos, é foco errado. Foco errado. Temos que fazer separação. A igreja, cada membro, cada um de nós. E ver se nós não estamos sendo contaminados pelo movimento do mundo aí. E o que estiver sendo contaminado, o que você faz? Você ajeita. Você ajusta. É isso que o Senhor Jesus deseja. Amém? Precisamos ser filhos de Deus. Fazer como Deus, como o Senhor Jesus, e andar na luz. Irmão, se a pessoa andar na luz, ela nunca vai ser surpreendida nesses últimos tempos. Jesus pode vir qualquer hora, que a pessoa está pronta. Se caso você cometeu algum erro, e aquilo incomodou, glória a Deus que incomodou, o que você faz? 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pede perdão ao Senhor, se arrepende, não cometa mais e prossiga. É isso. Pede perdão para a pessoa que você fez algo errado e continue. 2. Estar sempre vigilante. O versículo 6 e 7 de 1 Tessalonicenses fala disso, ó. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam-se de noite. Ou seja, vigilante, irmãos. Essa questão de vigilante é muito do vigia. Tem um paralelo muito forte dos vigias dos quartéis, ou algum vigia de uma portaria. Se a pessoa dormir ali, ela coloca em risco tudo. Tem a segurança ali do estabelecimento que ela está tendo, fazendo a vigia, de um condomínio ou de uma unidade do exército. Porque o inimigo pode entrar por ali e dominar todos. Então, o vigia, ele tem que ficar ligado o tempo todo. Ah, mas não vem nada, mas eu tenho que estar pronto. Eu tenho que estar vigiando. Então, estar sempre vigilante, atento. É bom também, irmãos, essa palavra vigilante, atento aos movimentos, discernindo o que é de Deus, o que não é de Deus. Aquilo que é coisa de homem e o que não é de homem. Aquilo que é emocionalismo e aquilo que é palavra. Essa vigilância está relacionado também com o final dos tempos, sabendo o que é de Deus e o que não é. Amém? Glória a Deus. Mateus 24, 42 e também 25, 13, fala muito, né, sobre isso, para ficar vigilante. Eu quero ressaltar aqui, irmãos, que um dos nomes do inimigo é aquele que divide. Sabia disso? Aquele que divide. Não quero ressaltar aqui, mas é isso.
uma das práticas, depois você dá uma pesquisada, aquele que divide. Esteja vigilante nisso. No casal, como que o inimigo ele abala muito o casal? Dividindo. Se não está unido ali, se não há uma concordância, há uma ação maligna. É importante que haja amor, que haja perdão, que haja comunhão, que haja concordância. Não pode, principalmente no casal, um puxar de um lado, outro do outro. Vai romper a corda. Aquele que divide. Se vocês não estão unidos, as trevas estão tomando lugar aí. Ah, mas nós somos de Deus. Já vi pessoas de Deus fazer cada atrocidade, irmão. Lembra o Davi? Depois vai ver o que ele fez lá. Lembra? Vai vendo, vai estudando a Bíblia para você ver. Lembra de Judas? Olha aí. Vai vendo aí. Lembra de Pedro? Irmão, assim vai. Aquele que divide. Então, tem um termômetro. Você e a sua esposa, você e o seu marido, está tudo bem? Tão transparente, tão... Glória a Deus. Tem discordância? Acerta isso aí. Não só marido e mulher, a família como um todo, né, nos negócios, a igreja. Você vê que a investida muito grande nas igrejas é isso, levar a divisão. Levar a divisão. Não, pensa isso, aquilo outro. Ou a pessoa não ir para a igreja. Há uma investida, a pessoa não ir. Não. Irmãos, na igreja o Senhor falando, a gente orando, o Senhor, Espírito Santo se manifestando, curando. Imaginou a pessoa sozinha? Aquele que divide, já divide a pessoa. Não, fica ali. Quantos estão assim, irmãos? Então, estar sempre vigilante. Também, irmãos, estar sóbrio, como está no versículo 6. Lá no finalzinho, olha, vigiemos e sejamos sóbrios. Sóbrios, sem embaraço, lúcidos, conscientes, em condições aptos. O que é isso? Sóbrio. Quem é sóbrio tem o domínio da situação. Não é levado por todo movimento de doutrina. Tem a sua fé firmada na palavra. Não cai em engano. Sabe aquela pessoa, o que é sóbrio? Vamos colocar outra. Sóbrio é que não está bêbado, né? Já viu a pessoa bêbada? Não. Você vai confiar o quê? Você vai colocá-la de vigia? Você vai entrar para o exército aqui, vai colocar farda, aqui está o seu fuzil, você vai ficar aqui nessa guarita, e o cara bebão lá. Não, beleza. É louco. Essa pessoa vai ficar sentada ali, um balde de água nela, e não tem opinião nenhuma, não tem referência nenhuma. Mas ela é uma grande autoridade, mas agora está bêbado, está sem. Não está sóbrio. A pessoa sóbria é aquela pessoa que você pode confiar, que você olha nos olhos dela. Você entende? Apto. Em condições. Então é isso que nós precisamos estar. Para não ser surpreendido no dia do Senhor, estar apto. Irmãos, a gente encontra cada pessoa que parece que vive assim, ao léu, irmão. A pessoa não tem objetivo de final dos tempos, de nada. Parece que está vivendo num país num mundo de faz de conta, sabe? E o tempo está passando. Você entende? Então, sobre isso, você analisar em que ponto que eu estou, da minha idade, meu tempo, o que eu fiz, o que eu tenho que fazer, tudo isso é sobriedade. Irmão, tem gente que não tem muito tempo mais para perder tempo. Vamos jogar real, né?
uma certa idade, mas a pessoa acha que é uma criança ainda, que é um jovenzinho, que seja sóbrio. Você não pode errar mais agora. Olha que você já errou. Seja sóbrio. Isso é importante. Você entende, irmãos? Amém. 4. Estar vestido com a couraça da fé e do amor e do capacete da esperança da salvação. Que isso é o versículo 8. Basicamente eu li o versículo 8 aí. Então, estar vestido com a couraça da fé e do amor. A fé, irmãos, couraça, ela vai proteger a parte. É como se fosse até uma camisa, né, de um soldado romano. Era de um metal forte, um aço que seja, que uma lança não conseguia penetrar, tanto da frente como das costas. Couraça, que protege os órgãos vitais. A fé no Senhor e do amor. O amor é poderoso. O amor é poderoso. Ele é que nos protege. Aquele que ama pede perdão, perdoa. Ele não fica julgando, ele não traz coisa ruim para si. É maravilhoso. Né? A gente falou bem do amor, né, na ministração passada, mas é isso. Então o amor protege a couraça. E do capacete da esperança da salvação. Esperança é... A fé, ela é para agora. Atua agora. Eu tenho fé. Amém? A esperança é o futuro. A esperança da salvação de estar eternamente com o Senhor. De ser do Senhor eternamente. Amém? Glória a Deus. Irmãos, precisamos também dessas três coisas. Terminando, tá? Terminando a palavra aqui. Precisamos também de pleno conhecimento da vontade de Deus, toda a sabedoria e também entendimento espiritual. Isso está em Colossenses 1, de 9 a 12. Eu vou recitar aqui para vocês, e eu peço que depois, você que gosta de Bíblia, gosta de oração, depois você transforma isso, como eu vou falar, transforma isso em uma oração para você, e peça isso, que o apóstolo Paulo, ele orou essas coisas para das igrejas de Colossenses, para os irmãos de Colossenses. E nós precisamos orar isso também, pedir para nós isso, que isso é fundamental, irmãos. Pedir, pleno conhecimento de Deus, da vontade de Deus, né? Sabedoria e entendimento espiritual. Amém? Então, eu já faço isso. Eu peguei e transcrevi isso, e eu vou orando isso na minha oração, meditação diária. Eu já cheguei a decorar de tanto, né? Água mole em pedra dura, tanto bate que até fura. Não sou mais nenhum garotinho, mas a mente funciona, é bom que desenvolve, né? Então, olha só, precisamos disso, tá? Colossenses 1, de 9 a 12. Senhor, eu quero transbordar do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento do Senhor. No texto está pleno conhecimento de Deus, crescendo no pleno conhecimento do Senhor, sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda esperança, longanimidade, com alegria. Eu te agradeço também, Senhor, por participar da herança dos santos na luz. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero transbordar do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. É isso. É isso. A fim de viver de modo digno do Senhor. Olha, viver de modo digno do Senhor.
para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, do Senhor. Glória a Deus. Sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória. É muito forte isso, irmãos. Sendo fortalecido pela força da glória do Senhor na nossa vida. Em toda esperança, longanimidade e alegria. Olhando sempre para o futuro, sabendo que Deus vai recompensar, ser longânimo, tardio em se irar e se alegrar sempre. E também participamos da herança dos santos na luz. Amém? Glória ao nosso Deus.